Oi. Laís, esqueci. Hoje a minha nutricionista Laís Kiel veio dar a sua opinião e falar um pouco sobre várias questões que estão bombando na internet. Vamos começar por uma delas, Ozempic e Mounjaro. Como que esses medicamentos, eles funcionam no corpo e eles têm algum malefício assim para a saúde? Bem polêmica, né? Esses medicamentos são super na moda. Eles são, na verdade, medicamentos criados para diabetes e obesidade também, para tratar obesidade, diabetes e sobrepeso. Então, falando um pouquinho sobre o mecanismo de ação, né? Eles ativam o que a gente chama de incretinas. Eles são semelhantes, na verdade, a essas incretinas. São parecidos, assim, análogos. E aí, eles ativam várias coisas no corpo, né? Eles são a forma farmacológica disso que já tem no nosso corpo. Mas, basicamente, eles atuam em controle de saciedade. Então, no cérebro, né? Eles agem aumentando a saciedade, fazendo com que a gente se sinta mais saciado. Também retardam o esvaziamento gástrico, então, tipo, a comida fica lá mais tempo, aí tu se sente mais saciado também. E também aumentam a insulina, que é um hormônio, que controla várias coisas no corpo, controla a glicemia, que é o açúcar no sangue, controla várias coisas no corpo. Então, eles foram criados para tratar a obesidade e diabetes. Para essa função, eles são muito bons. E eles realmente reduzem muito o apetite, e aí as pessoas comem menos e ficam com um déficit calórico gigante, e aí perdem muito peso. Como a gente sabe que a obesidade e o sobrepeso são riscos, né, para a saúde, e a diabetes também, são medicamentos eficientes. Só que o que vem acontecendo hoje em dia, que a gente sabe, são pessoas que são eutróficas, ou seja, que elas não têm sobrepeso, que elas não têm obesidade, que fazem um uso meio off-label, assim, do medicamento. E aí ele age da mesma forma, só que essas pessoas não estão com uma desregulação metabólica, elas não estão com esses problemas para serem resolvidos, mas vai agir da mesma forma. E essas pessoas vão perder peso de fato, só que a que custo, né? Elas vão perder um peso muito rápido, porque vão comer muito menos, e aí com isso se perde também massa muscular, que é muito ruim, e acaba tendo por ter uma ingestão calórica muito reduzida, tu fica um pouquinho desnutrido. Então, tipo assim, queda de cabelo, às vezes pode dar uma anemia. Tem risco também de hipoglicemia, que é, já que tá com a insulina muito alta, tu consome muita glicose e pode ficar com essa glicose baixa no sangue. Então, tu pode ter risco de hipoglicemia. E aí, desconfortos gastrointestinais são bem comuns também, tipo náusea, vômito, ficar enjoado. Então, não é uma boa ideia tomar quando não tem indicação, sabe? Sim. E hoje em dia tem essa prescrição meio para todo mundo. Então, tem profissionais também que se colocam em risco ali por prescrever para pessoas que não têm necessidade. E é um medicamento para uma indicação específica, né? Que é diabetes e obesidade e sobrepeso. Então, não é para quem é eutrófico, não tem nenhuma vantagem, porque tu vai perder peso muito rápido, e aí depois o que acontece é que volta o peso, né? É muito comum ter reganho de peso, só que aí tu perdeu massa muscular, emagreceu de verdade, mas perdeu massa muscular e aí tu vai voltar ganhando provavelmente só gordura, e aí o teu apetite ficou todo desregulado ali, porque tu ficou, tipo, sem nada de apetite, e aí depois volta tudo. Então, não é um emagrecimento saudável, assim, eu não recomendo nem um pouco pra quem não precisa. Pra quem não tem diabetes e nem é obeso. É. Não, eu sei que é um assunto que tá super em alta agora na internet e também tem muitas opiniões diversas, né? Tem alguns profissionais que usam esse medicamento até pra pessoas que são assim, já são magras. Só que daí fica naquela coisa, eu tenho um foco agora, tipo, sei lá, tem um evento, tem um casamento, tem alguma coisa que eu quero estar um pouco mais magra, e aí o médico recomenda aquilo junto com uma dieta, que daí dizem, né, faça acompanhamento com o seu nutricionista. Mas assim, é complicado porque ainda que tu tenha esse acompanhamento, não serve pra isso, né? Não é um remédio pra emagrecer esteticamente. O que eu acho que não vale a pena é porque depois tu vai ganhar peso, tipo, tu vai ficar sem apetite. Aí depois você vai ficar com o apetite de volta. Então agora falando pra ti mesmo, porque eu acho que não vale a pena. Porque depois vai voltar o teu apetite e tu vai ficar, tipo, meio louca, assim. E aí tu vai ter tido uma relação super ruim com a comida, porque tu vai ter emagrecido. Porque tu vai ficar totalmente sem apetite. E aí causa meio que uma dependência psicológica, assim. Porque daí tu vai achar, bom, eu só emagreço com isso, né? E aí é o caminho mais curto. E aí tu não aprendeu a se alimentar direito, a fazer uma coisa consistente. Então não vai ser uma coisa sustentável, assim, pra tua vida, né? Falando um pouco sobre essa questão, assim,
psicológica das pessoas que entram nesse estilo de medicamento, eu acho que a gente vê hoje muito dois lados, né? Principalmente na internet. O lado de pessoas que estão super buscando uma alimentação saudável, que às vezes é até muito extrema, de tipo, não vou comer isso, vou cortar isso, tô super aqui correndo atrás, né, pra ficar com a minha estética boa. E outras pessoas que entraram já naquela fase de tipo, sou gorda e eu me aceito assim e eu estou, tipo, bem com o meu corpo, mas que muitas vezes não é saudável. E aí isso também tem muito vínculo com uma questão psicológica, que é uma das coisas que tu falou agora, que assim, o quanto o psicológico da pessoa está refletindo de fato na alimentação dela. Porque assim como as pessoas que estão lá com obesidade mórbida, muitas vezes falando, eu preciso me aceitar sendo quem eu sou, as pessoas que estão extremamente saudáveis também estão com algum distúrbio psicológico. Tá todo mundo mal. Tá todo mundo mal. Tu sente hoje, sendo uma profissional da nutrição, que tu também tem que ter esse cuidado no tratamento psicológico quando tu passa uma dieta para as pessoas? Totalmente. É. Totalmente. Tipo, isso é uma coisa indissociável quase, assim. Então, até nos currículos de nutrição se discute isso, né? Onde que é o limite da nutrição e da psicologia, por exemplo. Porque a gente precisa ter um certo conhecimento pra conseguir lidar. Porque a maioria das vezes, não adianta, eu posso ter todo o conhecimento técnico do mundo, eu posso prescrever uma coisa extremamente bem calculada e tudo, mas depende da pessoa, né? Depende da aderência e adesão da pessoa. Então, lido com diversos casos, assim, no consultório. Mas é muito importante ter essa questão de motivação, de saber por quais motivos tu tá fazendo aquilo, constantemente se lembrar, sabe? Principalmente para emagrecimento, assim. O que eu mais percebo é em mulheres, mas um pouco mais velhas ali, que passaram da menopausa, questões de emagrecimento. Claro que para mim não chegam casos mais graves, e se chegam, eu geralmente encaminho para alguém especializado, porque hoje tem muita gente especializada em nutrição comportamental, ou eu encaminho também para psicólogas parceiras, né? Psicólogas que lidam com transtornos alimentares, e aí é um trabalho em conjunto super importante, assim. Mas essa questão psicológica é muito importante a gente saber como lidar, tá ali sempre. Claro, em casos menos graves, né? Sempre relembrando, assim, qual a motivação pra estar ali. Então tem que estar sempre tendo esse acompanhamento junto com a pessoa. Eu procuro sempre, quando eu sei que é uma pessoa que tem mais dificuldade, tá ali, sabe? Tá chamando, perguntando como tá, mandando alguma coisa, assim, pra gente conseguir fazer essa manutenção. Porque isso é tudo, assim, se a pessoa não tá bem e não, enfim, não consegue mesmo, assim. Eu Sim. posso fazer o melhor trabalho do mundo, tecnicamente, da minha área de nutrição, mas depende muito mesmo do psicológico. E também eu acho que essa questão psicológica, junto com a nutrição, a gente tem muito aquilo que tá até um pouco bombado, digamos assim, na internet, que é a questão de transtornos alimentares. Muito se fala na internet, algumas pessoas dizendo, eu tenho compulsão alimentar. O que é de fato a compulsão alimentar? Porque, tipo, na minha cabeça eu já fui compulsiva também. Teve um dia que eu peguei e comi, ontem, comi um pacote inteiro de pão de mel com chocolate. Meu Deus, eu tive uma compulsão alimentar, mas não é isso, né? Sim, eu acho que é um episódio de exagero, né? É. Compulsão alimentar tem um diagnóstico. É exatamente isso que tu falou, Rafa, a diferença entre episódios de exageros e compulsão. Se a pessoa suspeita, né, que ela pode ter um transtorno de compulsão, que tem um diagnóstico clínico oficial, tem um CID, ela vai receber esse diagnóstico, sabe? Que é um transtorno, tem uma caracterização oficial. O profissional vai diagnosticar ela com isso, e aí esse transtorno envolve muitas questões emocionais, envolve sensação de perda de controle e prejuízos emocionais em vários âmbitos da vida. E as pessoas às vezes confundem com episódios de exagero alimentar mesmo, que pode ter em um dia ou outro, mas que são episódios isolados, que não envolve tanta culpa e que não envolve tantos prejuízos emocionais crônicos. E como esse assunto também, ele é muito falado hoje em dia na internet, tem o outro lado que eu tenho visto muito, principalmente a influência da geração Z, que é uma busca de uma alimentação mais saudável. Hoje em dia a gente vê os adolescentes, os jovens, tendo aquela coisa de tipo, eu não bebo álcool, eu acordo 10 horas da manhã, foi ótimo, né? 7 horas da manhã pra fazer pilates. Pra fazer pilates, vou na academia, tomo whey protein. Tu tem notado isso nos teus atendimentos, nos teus pacientes? Tu tem, assim, tem tido mais pacientes jovens e busca por nutricionista, principalmente de pessoas mais novas? Sim, ultimamente tá sendo bem legal, inclusive, essa experiência. Eu tô atendendo umas meninas adolescentes. Ai, que legal. 15 anos, assim, mais ou menos. E eu percebo muito essa diferença. Tem benefícios, né? Eu vejo partes positivas e negativas disso. É uma exposição ultra exagerada a esses conteúdos fitness, conteúdo saudável. E tem, claro, ganhos, porque eu percebo que diminuem o consumo de álcool, fast food, ultraprocessados. Essas meninas, por exemplo, que eu atendo,
Tem umas, assim, que falam que desde os 12 anos elas às vezes não iam em compromissos que tinham que comer um hambúrguer fora, sabe? Porque elas meio que todas fazem já. Claro, né? Que é uma parcela da sociedade muito. É uma amostra muito limitada, né? Do que a sociedade como um todo. Mas elas cuidam muito, assim, sempre fizeram exercício, estão sempre se alimentando bem, então diversos suplementos. Tem o lado bom de, enfim, serem saudáveis, consumirem menos álcool, menos ultraprocessados, mas eu vejo que tem os prejuízos também, porque às vezes tem uma relação não tão saudável com a alimentação. Tipo, isso já é uma coisa da gente pensar, né? Com 12 anos, tu não ir numa hamburgueria com seus amigos pra não comer hambúrguer, Sim. sabe? Então é uma exposição exagerada também na internet, né? Que não tem muitos limites. E às vezes constrói uma relação um pouco problemática com a comida, muitas vezes por fazerem por conta também, tipo essa super valorização de proteína, por exemplo. Um adolescente ali que come só proteína, sabe? Sem comer carboidrato no meio-dia, por exemplo. Uhum. Sem acompanhamento profissional. E aí, às vezes, acaba sendo um pouco exagerado. Então, Sim. eu vejo lados positivos e bastante negativos. Sim. E isso também pode ser uma coisa que futuramente reflita de uma forma negativa, né? Porque, como tu falou, agora ela tá nesse momento da vida dela que provavelmente seria ótimo ela tá, né, se expondo a esse tipo de alimentação que seja ali uma vez, mas talvez no futuro ela vai criar um super preconceito com aquele alimento e talvez também se torne uma compulsão, né? De tipo, meu Deus, ela passou a vida inteira sem comer, daí ela come uma vez e agora vai. Isso, medo absurdo de engordar. Medo de calorias, contar calorias, assim, uma coisa um pouco. Isso também e eu acho que no final das contas, tudo que é muito exagerado acaba sendo ruim, né? Não adianta. Com certeza. E é muito influenciado pela mídia sempre, né? São esses momentos, assim, agora a gente tem uma ultra exposição a diversas blogueiras e marcas, essa coisa apelativa ao corpo fitness e tudo mais. Uhum. Falando também sobre essa questão de influenciadoras, nós tivemos aí um episódio da Virgínia fazendo a sua dieta do ovo, né? Onde ela comia 20 ovos por dia. Tem essas dietas que são super restritivas, como por exemplo a dieta do ovo, a dieta que tu não come o carboidrato, a dieta que é só de proteína. Tem uma até que eu não sei o nome, mas é aquela que tu come só carne e frutas. Ah, eu acho que é paleolítica, não é? É, tipo, tem tantas dessas dietas restritivas. E como que isso funciona? Existe alguma indicação real que seja pra, tipo, ok, tu vai fazer essa dieta do ovo porque, não sei, não consigo nem pensar um motivo pra isso, sabe? Sei lá, por que a Virgínia fez isso? Eu achava Ela que queria emagrecer? suplemento. Ah, também. Será que foi uma jogada de marketing? Não sei. Eu vi alguém falando isso. É que eu não acompanho muito ela. E existe, assim, algum benefício real pra essas dietas restritivas? Por exemplo, fazer uma dieta sem carboidrato. Ou fazer essa dieta, que é uma coisa que tá super em alta também, essa dieta da carne, né? Da pessoa ter uma dieta carnívora. Existe algum benefício real pra essas dietas? Ah, e assim, se a pessoa... Eu não vejo muito. Tipo assim, dieta do ovo da Virgínia, pelo amor de Deus, né? Eu acho péssimo Sim. uma influenciadora desse tamanho ficar influenciando as pessoas a comerem 20 ovos por dia, assim. Eu acho realmente uma... Não tem porquê, na verdade, né? É, não tem pra quê. Mas, enfim, se a pessoa, sei lá, vai casar, tem alguma coisa, aí ela faz um acompanhamento saudável e tudo mais, e faz um déficit calórico aqui pra emagrecer, tudo bem. Mas eu acho que... Eu nunca acho uma boa ideia fazer uma super restrição pra perder peso sem motivo, assim, sabe? Tipo, eu quero emagrecer logo, então em um mês eu vou cortar totalmente os carboidratos, eu vou comer 800 calorias por dia, sabe? Eu nunca vejo benefício porque, além de tu criar essa impressão ruim de se alimentar saudável, porque se tu quer, por exemplo, emagrecer, tu quer isso pra sempre, né? Uhum. Tu quer perder peso e tu quer te manter naquele estilo de vida, tu quer te manter se sentindo saudável, tu quer te manter te gostando pra sempre. Então o que eu tento conversar é que dentro do meu consultório, na minha prática clínica, eu não trabalho com dietas restritivas, assim, a gente trabalha com reeducação alimentar. Claro, as pessoas emagrecem com o déficit calórico, mas sempre com uma coisa que seja sustentável, que a pessoa consiga fazer pra vida. Claro que eu não quero acompanhar essa pessoa pra sempre, eu quero que ela tenha uma alta. Uhum. Eu quero que ela se libere e tenha autonomia de se alimentar. Mas eu quero que ela consiga fazer isso de uma forma que seja pra vida, pra ela se sentir, enfim, se ela quer ficar mais magra, por mais tempo. O que acontece com dietas restritivas, muitas vezes que eu vejo, com muitas pessoas, assim, familiares, é que a pessoa tá lá, eu vou emagrecer, daí fica um mês fazendo, sei lá, dieta do repolho. Aí fora que não tem nutrientes, né? Fica meio limitado, consumindo poucos nutrientes. Tem, às vezes, se é muito restritiva, tem riscos pra mulher, principalmente hormonais, às vezes fica com amenorreia, que é sem menstruar. E aí, depois de um tempo, volta o peso, porque tu não conseguiu criar um hábito sustentável, sabe? E aí tu fica com essa impressão ruim de dieta também, né? Tipo, fazer dieta é ruim, é sofrimento, eu não como nada que eu quero. Eu lembro que uma vez, eu e minha mãe, quando eu era criança não, eu devia ter uns 12 anos. A minha mãe foi aquelas estéticas lá que fazem programa, sabe? Uhum. E daí era tipo dieta cetogênica. E aí eu também ia fazer. Olha isso, que horror. 12 anos. Eu também ia fazer. Eu lembro que no primeiro dia, quando eu li o que precisava comer,
o que não podia comer e o que tinha que comer, que eles, tipo, vendiam os pães com farinha de amêndoa, sabe? Uhum. E daí não podia comer nada. Nesse mesmo dia, eu comprei um sorvete no Mac. E no dia seguinte eu não fiz a dieta. Tipo, eu fiquei com tanto medo, me imaginando, nossa, eu não vou conseguir fazer isso aqui por 15 dias. Então nem vou fazer. Então eu já vou comer um sorvete, vou me despedir, e daí no outro dia eu nem comecei. Sim. Então só me gerou meio uma loucurinha aqui na cabeça, e eu não fiz, sabe? Às vezes que eu mais tive resultado é quando eu não era nutricionista e eu tinha acompanhamento, porque eu também fui uma adolescente que era bem preocupada, assim, né? Tu lembra? Sim. Nossa, Os cafés da manhã eram bem nutritivos, assim, sempre tinha, tipo, fruta, ovos. A gente fazia uma mesa de café da manhã quando a gente era adolescente, bem bonitinha. Mas eu tinha essas coisas. Às vezes que eu mais tive resultado foi quando eu consultei mesmo com uma nutricionista, que foi a Ana, inclusive, que eu tive o resultado e eu consegui aprender um pouco sobre alimentação. E daí eu consegui incluir isso na minha vida. Isso é muito bom. Falando também dentro dessa parte das dietas, a gente tem o jejum intermitente. Como que o jejum funciona? E assim, tem alguma indicação que seja ok fazer o jejum? Falando do ponto de vista de evidência científica, né, que é a forma com que eu trabalho, né? Pensando em evidência, hoje não se tem evidências boas de que o jejum, em comparação. Vamos dar um exemplo. Em jejum, tu vai ter 16 horas de jejum, e aí 8 horas, né? 24. 8 horas de janela de alimentação. E aí nessa janela tu consome 1.800 calorias. Um exemplo. Porque daí a pessoa geralmente come mais. E outra pessoa que também consome 1.800 calorias, mas durante o dia inteiro, ó, não faz o jejum. Não teve mais emagrecimento em quem fez o jejum, sabe? Claro, tô dando um exemplo, né? Não tô falando de um artigo específico aqui. Mas não se tem evidências de que só por fazer o jejum tu emagreça mais. Então, do ponto de vista de emagrecimento, não tem diferença tu estar em jejum ou tu consumir essas calorias e estar em déficit calórico. O que importa é o déficit calórico. Mas, claro, tem gente que se adapta melhor ao jejum, porque consegue fazer um déficit calórico ok, estando comendo em menos horas. Então, para algumas pessoas funciona. Eu acho que é uma coisa da gente avaliar, né? Também se a pessoa... Tem gente que tem reflexo, às vezes, de episódios compulsivos por estar em jejum, mas para muitas pessoas funciona. Então, nesse ponto de vista, talvez seja benéfico fazer para algumas pessoas, mas é uma coisa que a gente avalia, assim. Esses estudos sobre isso, eles têm muitas limitações metodológicas, assim, porque é muito difícil tu colocar em estudo, obrigar as pessoas a fazerem o jejum, sabe? Tem muita desistência, amostra pequena, então esses estudos são difíceis de fazer mesmo. E tem alguns benefícios que estão sendo construídos, assim, em evidências mais sólidas em relação à autofagia, que é um processo celular, enfim, resumindo bastante esdrúxulo, assim, mas que envolve neuroproteção contra algumas doenças neurodegenerativas, então que ele teria esses benefícios. Tem uma evidência científica crescente em relação ao jejum mesmo, de neuroproteção e alguns outros benefícios celulares. Mas não de emagrecimento em si. Mas pensando em benefícios de saúde e tudo mais, mas igual esses estudos têm limitações, porque não são feitos em humanos, enfim, tem umas limitações em relação aos estudos também, mas acho que não dá pra demonizar tudo, sabe? Tem gente que fala também, não, jejum não pode, mas teria algum benefício. Então são coisas que a gente avalia em consultório. Tá. E uma outra coisa também que tá muito em alta, eu tô falando só o que eu vejo no TikTok também, né? Eu enfiar aqui. Uma coisa que eu tenho visto muito também é aquela coisa, principalmente nesses episódios de passei o final de semana inteiro comendo horrores, segunda-feira eu faço uma dieta detox. Qual que é o efeito da dieta detox no corpo? Tu faz isso? Não, tô falando um exemplo que eu vi no TikTok. É muito comum mesmo isso de dieta detox, né? Mas acho que pra isso a gente precisa pensar. Estamos intoxicados, né, pra fazer uma dieta detox? E o que é o que é estar intoxicado, né? Gostei, vamos entrar nisso. Uma toxina é uma substância que no corpo pode gerar algum prejuízo, né? Algum prejuízo ali nas funções do corpo. Então, isso seria estar intoxicado. Um exemplo disso é o acetaldeído, que é um produto de quando a gente ingere álcool, por exemplo. Tá. E aí é uma toxina. Daí estamos um pouco intoxicados. Todo final de semana, às vezes. Quando a gente só... Agora, talvez. Mas nós temos 2 grandes detox no corpo, já prontos, que já vieram, que não vem do sul. Fígado. Isso! A E bile? rim. Fígado e rim. Fígado e rim. Que eles já estão ali. Precisa comer fígado e rim? Não, eles já vieram. Eles já estão funcionando. Isso. Depende, alguns, né? Tem uns que não funcionam muito bem. O fígado, ele vai lá e pega coisas super tóxicas e transforma em coisas menos tóxicas pra gente. Então ele faz esse favor. E aí os rins também filtram o sangue e liberam as coisas. Então nós já temos esse detox pronto. Tá. E é meio placebão, assim, sabe? Tá, fazer placebo. dieta detox, porque nós não estamos intoxicados. Claro que às vezes as pessoas fazem isso pra consumir menos calorias. Sim. E
enfim, toma um suco verde, ok, é saudável, né? Tem couve ali, É bom. tem frutas e tudo mais, mas tu também pode comer couve num prato, tu também pode comer a fruta, tu também pode se alimentar de uma forma geral, de uma forma saudável, com todas essas coisas que estariam no suco. Não precisa parar de tomar o suco, né? Se tu se sente bem, mas não vai ser isso que se tu tiver com uma intoxicação, é bom tu procurar um atendimento médico. Não vai ser o caso, né? Mas essas coisas também, entrando um pouco nessa questão de intoxicação, uma das coisas que eu vejo bastante é sobre pessoas aleatórias falando sobre alimentos inflamatórios. Tais como leite, açúcar e glúten. São 3 alimentos que eu vejo muitas pessoas falando, se tu come açúcar, tu está inflamando o teu corpo, o glúten também. Como que funciona isso? Não são alimentos inflamatórios, né? Metade do mundo vai me odiar depois e metade vai me amar. Isso que é bom. Vamos para o lado correto. Verdade nunca é legal. Não é legal. Então, a inflamação, no geral, não é um problema, né? Porque a inflamação no nosso corpo, por exemplo, sei lá, quando a gente se machuca, a gente ativa a inflamação, que é um processo com início, meio e fim, e ele ajuda o nosso sistema imune a reagir. Então, a inflamação, por si só, é uma coisa que nos ajuda quando a gente precisa. Tá. Isso é uma inflamação aguda, né? Mas uma inflamação crônica, por exemplo, que às vezes, que esses charlatãos assim na internet, né, falam é tipo, você está inflamado, eu tenho a solução para te desinflamar. Uhum. É que tu tá inflamado cronicamente. E aí tu percebe sintomas de inflamação. Tipo, aperta o corpo. Isso é coisa pra vender, assim, essa galera é boa. Porque daí tu fala assim, ó, tu tá percebendo que tu tá enjoado, que sei lá, o teu xixi fede. Ou eles apertam o corpo e falam, se demora tantos segundos pra ficar branco, pra voltar ao normal, tu tá inflamado. Daí tu fica tipo, sim, eu tenho isso. Sim, Eu tô tenho. inflamada, meu Deus, eu comi um chocolate Tu ontem. precisa comprar teu e-book de R$ 79,90 pra resolver. É meio que isso, né? Sim. E, enfim, Enfim, o açúcar, o glúten e o leite. esses alimentos por si só não são inflamatórios. Pessoas que têm inflamação crônica, pessoas com obesidade, porque aí elas têm um excesso ali de células de adipócitos, e aí isso gera uma inflamação crônica prolongada, baixa, mas crônica, e isso é um problema. Mas são em condições específicas. Agora, os alimentos por si não têm o potencial de te inflamar. A não ser que tenha... Exato, a não ser que tu tenha uma alergia, e aí, por exemplo, a alergia ao glúten, aí sim, ou uma intolerância à lactose, por exemplo. Mas, se tu não tem intolerância à lactose, se tu não tem um diagnóstico de intolerância à lactose, o leite é um alimento nutritivo, né? Tem cálcio, tem nutrientes, então ele não é inflamatório. E o álcool, tu perguntou também? O álcool. Enfim, o açúcar também, claro, se tu tem um padrão alimentar que tu só come açúcar, só come ultraprocessados, aí tu vai ter um ganho de peso e tudo mais, talvez uma diabetes, aí pode ser que isso aconteça, mas por si só, isoladamente, não são alimentos inflamatórios, a não ser o álcool. O álcool, sim, pode... Enfim, o álcool é ruim, né? Não tem dose segura pra beber álcool. Sim. Não bebam, se vocês puderem. A gente tá bebendo, mas a gente escolheu. Faz parte uma vez ou outra, né? Mas a gente toma um suco dental. Que horror. Tá, e uma última pergunta antes da gente entrar no nosso bate-bola água com limão em jejum faz diferença? O fator estar em jejum não se tem evidência de que muda alguma coisa. Mas a água vai te hidratar e limão tem vitamina C. Mas tu pode fazer isso em qualquer outro momento do dia que vai ter benefícios também. Mas não tem evidência de que o fator em jejum seja mais benéfico. Mas a água é hidratante, né? Então sempre bom, né? É o que eu falo, tipo, a Laís me julgava, né, um tempo atrás, porque eu bebia shot matinal. Só que assim, eu falei pra ela, o shot da imunidade, ele é diferente, né? Na verdade, as pessoas falam que o shot da imunidade dá imunidade. Mas se a pessoa não tem deficiência de nada, não dá nada, né? Mas agora, se eu tenho, por exemplo, a deficiência de ferro, ou enfim, de outros nutrientes, não tenho, né, o suficiente no meu corpo, e eu estou tomando um shot com aquelas coisas, é bom, porque eu tô colocando pra dentro aquilo que talvez eu não consumiria no dia a dia, na minha alimentação. Então, é uma coisa positiva, mas não que o shot da imunidade vá te aumentar a imunidade, né? Isso, tu vai melhorar a tua imunidade se tu te alimentar bem no geral. No geral. Agora, se tu não faz nada disso, tá tomando shot da imunidade, tá fazendo dieta super restritiva, fazendo essas coisas detox, não comendo proteína direito, não comendo nutrientes direito, aí sim tu vai prejudicar a tua imunidade como um todo. Sim. Então é muito mais simples do que parece. Façam... Não, o pior foi quando eu cheguei no consultório da Laís pra gente fazer a minha dieta, eu falei, amiga, preciso perder peso rápido. Ela... Calma. Ela sempre vem com essa. Daí ela fala, eu fiz uma dieta que tem já um déficit calórico, tu vai comer bem, não precisa cortar nada, tá aqui a tua dieta, bonitinha. Eu fiz durante uma semana. A gente vai conversar depois.
Enfim, para terminar o nosso assunto, vamos para um bate-bola de opções para emagrecimento de forma saudável, porque é o que a gente quer aqui. A gente não quer só emagrecer, a gente quer emagrecer de forma saudável e nutritiva. Agora vai ser meio difícil pra ela isso, que eu quero ver ela responder isso. Mas enfim. Mesmo. Mumu ou pasta de amendoim? Lembrando que não é só olhando o lado do emagrecimento, é emagrecimento saudável. Tá. Mumu tem menos calorias. Ponto. Mumu é menos calórico, mas pasta de amendoim é mais nutritivo do que o mumu, que só tem ali gordura e açúcar. Então, pra emagrecer, se tiver. Ah, não sei. Pra emagrecer, só emagrecer, talvez seja o momento. Menos calorias. É isso. Tá, mas eu quero saber qual que tu prefere das tuas dietas. Ah, pra mim, eu gosto de comer às vezes o mumu em cima da minha panquequinha, por exemplo. Eu não... Uma dieta, a panquequinha tem proteína? É. É que daí já entra no lado acho que... que tem um pouquinho mais de proteína e tudo mais. É. Próximo. Pão integral ou cacetinho? Ah, pão integral pelas fibras, mas assim, se tu tiver um padrão de alimentação legal e tu ame cacetinho, a gente pode incluir de um jeito ok. Tá. Uma barrinha de chocolate, aquelas pequenininhas, 70%, ou barra de proteína de sobremesa? De sobremesa, tipo pós-almoço? É. Ah, e é melhor o chocolate, porque já vai ter comido nutrientes, proteínas e tudo mais, e vai estar acrescentando uma caloria que não precisa e gastando dinheiro com a barrinha de proteína. Melhor deixar de lanche. Tá. Pro lanche da tarde, fruta ou pão com ovo? Ah, pão com ovo. Pão com ovo, que vai te deixar mais saciedade, vai te dar mais saciedade ao longo do dia. A fruta pode estar inclusa ali também. Mas pensando em saciedade, uma alimentação mais complexa, eu prefiro pão com ovo. Manteiga ou margarina? Tá, essas margarinas novas, elas têm menos gordura. É que antigamente margarina tinha muita gordura trans e gordura saturada, né? Uhum. Mas manteiga também tem gordura saturada. Então, hoje, pensando nessa tecnologia de alimentos, eu tive essa disciplina, mas eu não lembro muito bem essa explicação. Mas as margarinas mais modernas são melhores do que manteiga. Mas tu diz em questão saudável, porque se tu for olhar a margarina, a manteiga ela é um alimento natural, vindo do leite. E a margarina é ultraprocessada, Tem né? aquela mulher que come manteiga pura pra ficar a favor da manteiga, né? Não sei, mas assim, é que tem vários alimentos. Por exemplo, tem um outro agora que eu vi recentemente, que é o azeite de oliva versus o óleo de soja. Ele fala que o óleo de soja é melhor. Só que se tu for ver em questão de nutrientes, o azeite de oliva é rico em nutrientes. O óleo de soja não. É, na questão do ponto de fusão, essas coisas ali pra fritar, talvez pra deixar mais... Pra fritar alguma coisa, mas pra temperar é melhor azeite de oliva. Tem mais nutrientes, tem nutrientes importantes. Então, pra temperar a comida e tudo mais, é melhor azeite de oliva. Mas tá caro, né? Então... Se assim, eu como já atendi em posto de saúde, então eu penso por esse lado também. O óleo de soja não é o fim do mundo, sabe? Esses óleos vegetais. Uhum. Óleo de coco que é muito ruim. É? É. Só pra passar no cabelo é bom daí. Só pra passar no cabelo. Tá. E aí vai passar o turão, gato. Passar no cabelo é bom? É, diz que é... Faz super mal. É. Ah, então deixa lá no coqueiro. Laís, no meio ambiente. Então é isso, amiga. Acabamos, viu? E nem foi tão difícil. Não foi. Eu achava que... Não vai ser cancelada. Vai ganhar vários novos pacientes. Muito obrigada por botar o seu conhecimento hoje a jogo. Muito obrigada, adorei E se as expor. perguntas. Gostou? Muito bom. Obrigada, amiga. Espero que vocês tenham gostado também. E sigam as dicas da Nutri Laís, que ela é boa de verdade e vai prezar pela sua saúde e alimentação saudável. Beijos! Adorei.